plenário do Poder Legislativo de Imbaú. É com grande honra que a Câmara Municipal de Imbaú acolhe todos os presentes nessa sessão solene destinada à nomeação do plenário do Poder Legislativo Municipal, que passará a denominar-se Plenário Silvio Leonardo Vieira, em justa homenagem à sua história e em sua memória e aos relevantes serviços prestados à comunidade imbauense. Neste momento, com a presença de todos os senhores, eu passo a compor a mesa diretora. Convido as autoridades para compor a mesa de honra. O excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Imbaú, senhor Alexandro de Oliveira. O vice-presidente, vereador Rosivaldo Machado. Vereadora Fabiana de Lara. Vereadora Maristela Pelissaro. Vereadora Renilda Aparecida Betim Teixeira. Vereadora Maria Roseli Antunes Betim. Justifico a ausência dos vereadores Sandra Dias Prestes, José Rocha Teixeira e Valdir Aparecido da Luz, que se encontram em Curitiba fazendo cursos de suas vereanças. Neste momento, passo a convidar as autoridades convidadas. Convido para tomar seus assentos nos lugares reservados, senhor Emanuel Eurides Gonçalves, ex-vereador por 7 mandatos consecutivos e hoje representando todos os vereadores da época. Diretor da 21ª Regional de Saúde, senhor Roberto Amatuzzi Franco. O ilustríssimo pastor Enoque. O excelentíssimo vice-prefeito municipal, senhor Davi José Antunes Teixeira. Com grande honra, senhoras e senhores, convidamos os familiares do saudoso Silvio Leonardo Vieira para que tomem seus assentos nos lugares reservados. Convido a senhora Ana Aparecida Batista Vieira. Ela virá acompanhada de seus familiares. Convido também a senhora Glória Batista Vieira dos Santos, acompanhada de seu esposo João dos Santos. Convido junto o senhor Wilson José Vieira e sua esposa Rosineia Oliveira. De uma forma toda especial, a Câmara Municipal de Imbaú, Poder Legislativo, agradece a presença de todas as autoridades aqui presentes, familiares, servidores dessa Casa de Leis, amigos e munícipes que prestigiam esta importante homenagem.
Convidamos o presidente desta Casa de Leis, vereador Alexandro de Oliveira, para proceder à abertura oficial desta sessão solene. Meu boa noite a todos. Com a procissão divina, declaro aberto a sessão solene da nomeação do plenário Poder Legislativo Municipal de Imbaú. Convidamos a todos os presentes para que se coloquem em pé, para que possamos ouvir a execução do hino nacional brasileiro e, em seguida, o hino do município de Imbaú.
Neste momento, convidamos o pastor Enoque para proferir, neste ato devocional, uma oração ecumênica. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente desta casa, vereador Alexandro, troque seu nome sempre. Cumprimentando ele, cumprimento os demais vereadores, cumprimento a todos os senhores e senhoras presentes. Quero dizer que para mim é uma alegria, uma satisfação muito grande estar presente nessa homenagem que horavante está sendo realizada. Tratando-se do nome que foi aqui escolhido, eu, como parte da família, que assim me considero, sou casado com a sobrinha do saudoso tio Silvio, ele era irmão da minha sogra, saudosa sogra também, e fico muito feliz em poder participar desse momento com toda a família. Vejo ali a tia Ana, a filha, o filho, genro, nora, enfim, e os demais parentes que aqui estão. É um prazer muito grande, nós nos sentimos honrados com essa homenagem. Que Deus abençoe ao vereador Rosivaldo, que acho que foi o prepositor dessa homenagem, né? Ele também nos fez o convite. Deus abençoe a sua vida por essa lembrança que nos faz muito honrado nessa oportunidade. Eu quero somente ler aqui um texto, parte de um versículo que encontramos no livro de Provérbios, capítulo 10, o versículo 7, a parte A, diz assim: a memória do justo é abençoada ou lembrada. A gente sabe que o tio, ele foi, para mim, eu sempre vi ele mais do que um político, um vereador, que foi vereador, foi presidente aqui também desta casa, mas eu sempre a vi como um cidadão de bem, um cidadão preocupado em fazer o bem. E isso a gente percebia em toda a sua vida, junto da tia. Eles sempre foram a dupla, considero imbatível nessa questão, porque os dois sempre trabalharam para o bem do próximo. A gente sempre viu isso. E não é pelo fato de que ele foi político, não, mas muito antes de ser político,
ele já fazia isso para o bem das pessoas, preocupado em sempre ajudar os necessitados. Muitas vezes fui ali na APAI, quando a tia estava ali na orientação, e via ele junto com a tia ali, trabalhando em prol daquelas crianças que tanto precisam ali na APAI. E nunca se pesou em fazer isso. Então o tio foi um cidadão preocupado em fazer o bem. Eu nunca me canso de mencionar que o que aprendi na minha vida, que serve para mim, e eu carrego isso comigo, que não é a cidade que faz o ser humano, mas o ser humano faz a cidade. Então, pensando nisso, o tio, entre os demais, e temos pessoas tão boas no nosso município do Imbaú, ele foi um dos que ajudou no desenvolvimento do nosso município, que levou o nosso município a adquirir, assim, credibilidade aos olhos de outras cidades e também do nosso estado, por que não dizer do nosso país, não é mesmo? Então, que Deus abençoe vocês todos por nos proporcionar esse momento aqui, que para mim é muito especial. Se não for abusar da bondade de todos, vos convido a se pôr de pé, por gentileza. Sei que o nosso horário aqui passa rapidamente, mas vamos ficar com esta palavra: a memória do justo é abençoada. Tem uma versão que diz: a memória do justo sempre será lembrada. Então, através dessa homenagem, o nome do tio sempre será lembrado aqui nesta casa e nesta cidade. E que assim a gente possa tomar como exemplo, como um legado para a nossa vida. E tudo que a gente faz de bom, de bem, mesmo não estando mais nesse mundo, mas sempre alguém vai lembrar do nosso nome, não é mesmo? Dos nossos feitos, daquilo que podemos fazer para o bem do nosso próximo. Deus abençoe a todos. Eu vos convido para nós orar junto a oração universal que Jesus nos ensinou. Pai nosso que está na terra, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Por atribuição desta Casa de Leis, a mim concedida, eu, Janaína Varela, como diretora-geral e secretária designada, farei a leitura da biografia do homenageado, também do projeto de lei e também da lei sancionada. Biografia do senhor e ex-vereador Silvio Leonardo Vieira, em memória. Senhoras e senhores, hoje prestamos uma justa e merecida homenagem ao saudoso Silvio Leonardo Vieira, cidadão imbauense que se dedicou em grande parte da sua vida ao trabalho, à família e ao serviço público, deixando um legado de honestidade, dedicação e compromisso com a população do nosso município. Natural de Imbaú, Silvio Leonardo Vieira nasceu no ano de 1949 na comunidade de Charqueada de Baixo, sendo membro de uma das famílias mais tradicionais de nossa cidade. Na década de 1960, uniu-se em matrimônio com a senhora Ana Aparecida Batista Vieira, construindo com ela uma família sólida, alicerçada em valores de respeito, união e muito trabalho. Após o casamento, o casal estabeleceu residência
na comunidade de Areia Preta, também neste município, onde constituiu sua família e teve os seus 2 filhos, sendo eles Glória Batista Vieira dos Santos e Wilson José Vieira. Ao longo de sua vida, Silvio Leonardo Vieira destacou-se como um esposo dedicado, pai amoroso, vizinho prestativo e cidadão comprometido com sua comunidade. Desde muito jovem, dedicou-se ao trabalho, atuando como agricultor e também como trabalhador civil e comerciante. Essas atividades o aproximaram da população e permitiram que conhecesse de perto as necessidades e os desafios enfrentados pelos moradores de Imbaú. Movido pelo desejo de construir ainda mais o desenvolvimento do município e com a melhoria da qualidade de vida dos seus cidadãos, ingressou na vida pública no início dos anos 2000. Foi eleito vereador em sua primeira disputa eleitoral e exerceu seu mandato nesta Casa de Leis por 2 mandatos consecutivos, entre os anos 2000 e 2008. Durante sua atuação parlamentar, destacou-se pela atenção dispensada à população, pela disposição em ouvir as demandas dos cidadãos e pelo compromisso em buscar soluções para resolver os problemas da comunidade. Seu trabalho sério e dedicado conquistou o reconhecimento de toda a população, que lhe confiou um segundo mandato em 2004, reafirmando a confiança em sua atuação como representante do povo e como um homem honesto, honrado e valente. Silvio Leonardo Vieira carregava com orgulho a missão de representar os imbauenses no Poder Legislativo Municipal. Fazia questão de compartilhar com amigos, familiares, a satisfação de servir ao município que tanto amava, especialmente por ter a oportunidade de ajudar aqueles que mais necessitavam. Por sua trajetória de vida, pelo exemplo de integridade, justiça e dedicação ao bem comum, seu nome permanece vivo na memória de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e conviver com ele. Sua história é marcada pelo respeito ao próximo, pelo amor à família e pelo compromisso com a comunidade. Assim, eternizar o nome de Silvio Leonardo Vieira neste plenário representa o reconhecimento de uma vida dedicada ao serviço público e à população de Imbaú, perpetuando sua memória para as futuras gerações e honrando o legado de um homem que fez da simplicidade, da honestidade e do trabalho os pilares de sua existência. Silvio Leonardo Vieira, presente em nossa história e para sempre em nossa memória. Projeto de Lei número 14/2025, de 2 de setembro de 2025. Súmula. Dispõe sobre a denominação do plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Imbaú, que passa a denominar-se Plenário Silvio Leonardo Vieira. Artigo 1º. O plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Imbaú, localizado na Avenida Francisco Siqueira Cortes, número 473, Centro, passa a denominar-se Plenário Silvio Leonardo Vieira. Artigo 2. Fica o Legislativo Municipal autorizado a confeccionar e a fixar
placa de identificação e homenagem na referida sala das sessões em conformidade no que couber às leis municipais, estaduais e federais vigentes atinentes a este assunto. Artigo 3. As despesas decorrentes desta lei ocorrerão por conta de dotação orçamentária do Poder. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Embaú, em 2 de setembro de 2025. Autoria do projeto de lei, vereador Rosivaldo Machado. Justificativa. Segue nesta oportunidade o projeto de lei número 14/2025 do Legislativo, de iniciativa do vereador Rosivaldo Machado, com assento nesta Casa de Leis, no qual tem por objetivo nomear o plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Embaú para plenário Silvio Leonardo Vieira. A solicitação se deve ao fato de que o ex-vereador senhor Silvio Leonardo Vieira, em memória, passou por esta Casa Legislativa entre os anos 2001 a 2008, em 2 mandatos consecutivos. Natural deste município, senhor Silvio Leonardo Vieira vem de uma família muito tradicional aqui de Embaú. Nasceu no ano de 1949, na comunidade de Charqueada de Baixo. Em meados dos anos 60, casou-se com a senhora Ana Aparecida Batista Vieira e logo após o casamento, mudaram-se para a comunidade de Areia Preta, neste mesmo município. Dessa união, o casal teve os 2 filhos, Glória Batista Vieira dos Santos e Wilson José Vieira. Esta é a justificativa. Lei sancionada número 888, de 19 de setembro de 2025. Súmula. Dispõe sobre a denominação do plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Embaú, que passa a denominar-se a partir de sua publicação plenário Silvio Leonardo Vieira. A Prefeitura Municipal de Embaú, Estado do Paraná, faz saber a todos os cidadãos do município de Embaú que a Câmara de Vereadores aprovou e a prefeita sanciona a seguinte lei. Lei, artigo 1. O plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Embaú, localizado na rua Francisco Siqueira Cortes, número 473, passa a denominar-se plenário Silvio Leonardo Vieira. Artigo 2. Fica o Legislativo autorizado a confeccionar e a fixar placa de identificação em homenagem na referida sala das sessões, em conformidade no que couber às leis municipais, estaduais e federais vigentes atinentes ao assunto. Artigo 3. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Paço Municipal Os Pioneiros, aos 19 dias do mês de setembro de 2025. Daiane Sovinski, Prefeita Municipal. Senhoras e senhores, neste momento, então, vocês puderam aí ouvir, então, a biografia do senhor Silvio, também o projeto de lei de autoria do vereador Rosivaldo e aprovado por todos os vereadores desta Casa Legislativa, e também, para finalizar, a lei sancionada pela Prefeita Municipal de Embaú. A partir de agora, então, nós passamos para o pronunciamento das nossas autoridades. Convidamos para fazer o uso da palavra o autor da proposição do projeto de lei número 14/2025, vereador Rosivaldo Machado. Uma boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, aos colegas vereadores.
enfim, a todos os convidados que a gente pôde chamar pessoalmente, talvez que a gente não conseguiu chegar. Fico muito agradecido mesmo por vocês estarem presentes nesse momento histórico aqui para o nosso plenário. Nosso plenário é um plenário recém-construído, né? Porém não tinha a denominação ainda. E a gente, pensando na história do seu Silvio, no que a dona Ana representa para o nosso município, representou ali para a Escola Pai, acho que Deus, no momento lá, me iluminou para estar pensando no nome do senhor Silvio Leonardo Vieira. Inclusive, um nome muito bonito, né? Vai muito a calhar com o nosso plenário. Eu muito grato de ter pensado nisso e ter idealizado esse projeto. E os meus colegas vereadores vieram com a gente. E eu fico muito, muito agradecido mesmo por estar homenageando o seu Silvio. Agradeço a todos os que estão aí hoje, ex-vereadores, Pé Inchado, o Chicão que está ali também, a Tininha, o seu João lá, enfim, desculpa se eu esquecer de alguém, secretário Fabrício, a Carol ali da PAI, que hoje está lá coordenando, o nosso vice, pastor Enoque, o Roberto, enfim, perdão se eu esquecer do nome de alguém. A Néia ali, sobrinha dele também, obrigado, Néia. O secretário Alexandre também, enfim, a família Vieira, tão tradicional na nossa cidade, tão pioneira aí na nossa cidade. Então, eu acredito que sim, foi um nome bem escolhido e vai estar ali nas sessões, todos os eventos que tiverem aqui na Câmara, vai estar ali em evidência o nome do senhor Silvio Leonardo Vieira. E a dona Ana, que satisfação a senhora aqui, dona Ana, com a gente aqui, enfim, toda a sua família. De coração, eu estou emocionado por Deus ter iluminado o meu pensamento e eu ter tido essa ideia de ter colocado o nome do senhor Silvio Vieira aqui no nosso plenário. Uma pena os outros vereadores não estariam aqui, né? Porque é um momento único. Tio Lau ali também, tio Lau até perguntou para mim, vai ter, tio Lau? Eu falei, não, tio Lau, é igual ao casamento, não pode, não tem como postergar, né? Vai ter que ser hoje, com chuva e tudo. Quis Deus que chovesse, né? A chuva também é bênção, assim como o dia de hoje está sendo uma bênção. Obrigado a todos mais uma vez por estarem aqui com a gente nesse momento e parabéns para o seu Silvio Leonardo Vieira, por nós estarmos também eternizando o nome dele aqui no nosso plenário. Obrigado mais uma vez a todos que estão presentes. Convido para fazer o uso da palavra a vereadora Fabiana de Lara. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, nobres colegas, a família do seu Silvio. O que falar, né, no nome Silvio Leonardo Vieira? Eu conheci muito pouco o seu Silvio, mas eu conheci a dona Ana. E atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. E a família, a Glória, né, que eu considero muito. Então, trazendo na memória o nome do seu Silvio, pelo exemplo que hoje eles são como família, e também a família Vieira, né, que todos estão aqui, eu amo de paixão, eu imagino assim que ele foi um grande pai, um grande marido, e pelo pouco que eu via ele trabalhando com a dona Ana na PAI, ele sempre estava ali do lado da senhora, né? Então hoje eu parabenizo meu colega, o Rosivaldo, por essa indicação, né? E a todos os quais, né, todos nós que apoiamos ele nessa indicação, um nome muito propício, né, de uma pessoa que para mim representa a família. E hoje, na atualidade, o que a gente precisa é família. Então, são essas minhas palavras, né? Fico muito grata pela presença de todos vocês aqui, né? E Deus abençoe a todos. Convido para fazer o uso da palavra a vereadora Maristela Pelissaro. Meu boa noite, senhoras e senhores. Em especial, quero estender meu boa noite à dona Ana, a toda a família Vieira que se coloca aqui, nosso vice-prefeito, né, os secretários que se fazem presentes, meus colegas vereadores. É um momento assim emocionante. Até comentava com o Alex agora há pouco. Eu não tive assim uma convivência tão grande com o seu Silvio, como a Fábio mencionou, mas eu lembro muito do que o meu sogro
seu João Ernesto, sempre falava sobre o seu Silvio. E eu hoje me sinto agradecida a Deus, agradecida por Deus ter te iluminado e ter participado dessa votação, Rosivaldo, de ter a oportunidade de homenagear homens que não precisam mentir para fazer história. E eu sempre ouvia muito falar dessa questão da honestidade, de falar a verdade e de ser verdadeiro. E isso era uma marca do seu Silvio. E eu quero agradecer a Deus por a oportunidade de estar aqui hoje à noite e expressar esse carinho, essa gratidão e esse respeito que a nossa família, que a família que é do meu sogro, que é do meu esposo e que é minha também, sempre teve com a pessoa do seu Silvio e com a sua pessoa, dona Ana. Pelo trabalho que realiza com honestidade e verdade, pelo bem das pessoas e cuida do nosso município, sempre cuidou do nosso município. Muito obrigada. Com a palavra, vereadora Renilda Aparecida Betim Teixeira. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, autoridades aqui presentes, os familiares, amigos e comunidade. Eu escrevi porque, assim, juntamente com a dona Ana, a família Vieira, nós temos anos de histórias, então eu não conseguiria falar nem um terço se eu não tivesse escrito alguma coisa. É com muita honra e emoção que participo desse momento tão especial, em que esta Casa Legislativa passa a receber o nome do senhor Silvio Leonardo Vieira. Falar sobre o senhor Silvio é para mim falar de alguém que conheci não apenas pela sua atuação política, mas também pela convivência que eu tive com sua família ao longo de mais de 20 anos. Trabalhei durante todo esse período ao lado da sua esposa, a dona Ana. E por isso tive a oportunidade de conhecer de perto os valores que norteavam esta família. Seu Silvio sempre foi uma pessoa de caráter exemplar, honesta, trabalhadora e muito respeitosa. Era alguém que valorizava a família, os amigos e a comunidade. Sua forma simples de agir e sua disposição para ajudar as pessoas deixaram marcas que permanecem vivas na memória de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Como vereador, exerceu sua função com responsabilidade e compromisso, procurando representar a população com dignidade e respeito. Mas, acima dos cargos e das funções que ocupou, fica o legado de um homem íntegro, de um esposo dedicado, de um pai presente e de um cidadão que acreditava no bem comum. Ao dar seu nome a essa Câmara Municipal, nosso município eterniza não apenas uma trajetória política, mas uma história de vida construída sobre princípios, honestidade e dedicação ao próximo. É uma homenagem justa e merecida para alguém que contribuiu para a nossa comunidade e que deixou exemplos que continuam inspirando aqueles que o conheceram. A dona Ana e todos os familiares expressam o meu carinho, meu respeito e minha admiração. Sei que a saudade permanece, mas momentos como este demonstram que seu Silvio não será lembrado apenas só por sua família, mas sim também pela comunidade que reconhece a sua importância e o seu legado. Que essa homenagem seja um símbolo permanente de gratidão e reconhecimento. Que as futuras gerações, ao ouvirem o nome Silvio Leonardo Vieira, possam compreender que ele representa valores fundamentais para a vida pública e para a convivência humana, respeito, honestidade, compromisso e amor pela comunidade. E sim, eu e minha família, nós tivemos o privilégio de conviver com o seu Silvio, né, juntamente com a dona Ana,
a Zita, em vários momentos das nossas vidas durante esses 20 anos, construindo e buscando, aprendemos muito com o seu Silvio, e que é uma das pessoas que nos inspiram a permanecer na política e saber que a política é possível com honestidade. Meu muito obrigada. Convido para fazer o uso da palavra a vereadora Maria Roseli Antunes Betim. Senhor presidente, nobres colegas, munícipe que nos vê pelas redes sociais, munícipe que se faz presente, o meu muito obrigada por terem vindo nos prestigiar, e vocês sempre serão bem-vindos, porque esta é a casa de vocês. Dona Ana, Glória, família do seu Silvio, que honra estar aqui falando do seu Silvio, meu companheiro de partido político. É nós no 44, né? Pé inchado, Roberto, Davi, Tininha. Era um orgulho para nós estar no 44. Nem lembro a sigla mais. Mas ele era um grande companheiro. E a gente brincava muito. Falava, seu Silvio, eu vou tomar todos os votos do senhor lá na charcada dos Betins. Não é verdade, Ana? E a Ana falava, na charcada dos Betins é tudo voto do Silvio. Vai ser do Silvio os votos lá, não era, dona Ana? Então, a gente brincava, a gente conversava. Eu fui suplente dele. E eu falava, seu Silvio, quando que o senhor vai morrer? Porque eu preciso assumir essa cadeira. Eu estou sem dinheiro para pagar minhas contas. Então, era uma liberdade que a gente tinha. Um homem muito honesto, como todos conheceram, todos são da família dele. Pensa num homem honesto, um homem correto, um homem dinâmico, um homem que fazia acontecer aqui na Câmara. Então, era um homem realmente que deixou muita saudade para nós, companheiro de partido, que por 2 eleições fomos companheiro de partido e depois companheiro de fidelidade partidária. Então, fica aqui a minha saudade também, a minha consideração a você, Glória. Você sabe o tamanho da minha admiração que eu tenho por você, Ana, pela senhora Dona Ana. Eu tenho muita admiração, porque vocês foram sempre minhas companheiras, foram também as avós e as mães das minhas filhas, quando elas permaneciam na casa de vocês, quando estavam passeando, né? Porque não vamos falar, porque vai acontecer choro e dores, mas foram pessoas que deixaram muita saudade e muitas lembranças, e temos a certeza que estarão bem, que estarão lá no fundo da alma, que estão felizes, com certeza, aonde quer que estejam. Então, meu muito obrigada a todos, a vocês, familiares, que vieram nos prestigiar. Muito obrigada a todos.
Com a palavra, o presidente da Câmara Municipal, vereador Alexandro de Oliveira. Solicito meu vice Rosivaldo assumir meu assento enquanto faço uso da palavra. Meu boa noite a todos e a todas. Cumprimento que as vereadoras, nosso vereador Rosivaldo, que fez o projeto de lei. Te parabenizo primeiramente. Quero justificar a ausência dos demais vereadores que não puderam estar hoje presentes, que tinham outro compromisso em Curitiba. Cumprimento aqui nosso diretor da 21ª Regional, doutor Roberto, os nossos veteranos hoje aqui na Câmara, nosso pé inchado, Chicão, o Jaime, a Tininha, que são esses os vereadores, já foram testados, mas cumprimento de uma forma especial a dona Ana, seus familiares, a Glória, o Joãozinho, o Wilson, a esposa dele, o filho, por essa homenagem. Pastor, era bom se a gente pudesse homenagear a pessoa viva, né? Mas infelizmente a gente tem que homenagear depois que foi, né? Então as palavras que a gente deixa, palavras que de emoção que o seu Silvio Vieira fez aqui pelo nosso município. Eu, como presidente dessa Casa de Leis, aqui perante a família, os convidados, a gente até se espelha bastante, João, Glória, dona Ana, pelo legado que ele deixou, um legado de honestidade, trabalhador. Não tem como falar do Silvio, né, Davi, e não lembrar de honestidade. As pessoas que foram vereadores junto com ele, acho que o Pé, o Chicão, nós comentando da seriedade, da transparência que ele conduzia aqui o trabalho do Legislativo. Então, se hoje, vereador Rosivaldo, a gente está fazendo história, que com certeza é um marco aqui para o nosso município, essa homenagem é de um historiador que deixou um legado. Através dele, acho que estamos aqui, acho que todos os presidentes que passaram deixaram seu legado, mas seu Silvio em especial, acho que mais do que merecedor, que nem você falou, quando Deus te iluminou teus pensamentos, né? E nós aqui junto com a prefeita Daiane, né, vice-prefeito Davi, que hoje está representando o executivo, junto com o seu secretariado, que sancionou a lei, acho que foi muito justo. Seu Silvio, dona Ana, acho que foi vizinho nosso lá na Charqueada de Cima por muito tempo. Hoje eu comentando com meu pai e com a minha mãe, pastor, que hoje a gente ia estar fazendo essa homenagem a ele, do plenário, ser denominado o nome dele, o pai lembrando de quando aravam terra de cavalo junto, aonde hoje ali é a fazenda da Vânia Jangada. Acho que aqui o seu Zé lembra da época, a dona Zita, a Neuza, que quando conviveram por ali, né? E o pai falando que ele saiu dali quando casou. Então a gente vê a história bacana, né? Uma história de uma pessoa que lavrador, trabalhador, honesto, né? Então dispensa comentário e muito justa essa homenagem. A gente fica muito feliz, vereador, de você ter lembrado aí dele. E hoje a gente está aqui concretizando essa homenagem. Mas obrigado a todos. Quero convidar nesta oportunidade para fazer o uso da palavra, representando os vereadores da época que legislou junto ao senhor Silvio. Convido para fazer o uso da palavra o ex-vereador, senhor Emanuel Eurides Gonçalves. Senhor presidente, demais vereadores, nossos amigos aqui presentes, vice-prefeito Davi representando a nossa prefeita, pastor Enoque, o nosso querido doutor Roberto, também os vereadores da época que estiveram junto com a gente, aí o Chicão, que passaram aqui por a Câmara junto com a gente, fazendo um trabalho, vereadora Nerli, o Jaiminho. Estão vendo tantas pessoas importantes neste momento solene, como o Wilson, Trombeta aqui. Gostaria de falar o nome de todos vocês, mas eu quero falar de forma geral, Alexandre, da família Vieira, todos, e o Nardelli aqui também. E agradecer você, presidente, e você, Rosivaldo, pelo convite, por me darem a honra de estar neste momento falando assim de um amigo tão importante
que a gente trabalhou junto e sabe o quanto esse homem foi honesto, foi importante para o nosso legislativo. Dona Anne, em especial para a senhora, para toda a sua família, para a Glória, para o Joãozinho, seu genro, para o Wilson, sua esposa, seu filho. Gente, vocês hoje também, de certa forma, são homenageados por aquela pessoa que hoje ficará eternizada aqui no plenário da nossa Câmara, por um senhor que fez tanto pelo município de Imbaú. Como a senhora também, dona Ana, que contribuiu tanto tempo ao lado da PAI, com as famílias que tanto precisaram da senhora, e que a senhora esteve lá juntamente com eles também de braços abertos. Silvio Vieira não trabalhou tão somente aqui na Câmara, senhor vereador, mas ele trabalhou lado a lado com a dona Ana também, servindo um trabalho tão esplendoroso, junto com a dona Ana, com as demais companheiras, que a Renda sempre estava trabalhando lá também, a vereadora, né? E as demais que acompanharam a dona Ana nessa trajetória toda. Eu sempre costumo dizer, pastor Enoque, doutor Roberto, que atrás de um grande homem tem que ter uma grande mulher. Porque um homem não consegue fazer uma história sozinho. Tem que ter uma guerreira que nem a senhora, dona Ana. Seu Silvio está lá com Deus hoje. Cumpriu a missão dele nessa terra. E cumpriu, aliás, muito bem. Porque a pessoa que passa por aqui, depois é lembrado por nossos companheiros vereadores, é porque realmente, dentro desta casa, ele foi uma grande autoridade. Hoje fica com o seu nome eternizado, hoje ele está em outras dimensões, como outros companheiros nossos que passaram por aqui, que já não estão mais aqui também, que Deus o tenha. Mas, enfim, hoje é o dia da gente falar do Silvio Vieira. Aquele homem simples, honesto, com qualidade, sistemático para fazer o bem. Que Deus abençoe a senhora, dona Ana, toda a sua família, e que o Silvio esteja na luz do Espírito Santo ao lado do nosso Pai, porque enquanto viveu, deixou o teu exemplo, e hoje são reconhecidos. Parabéns a todos vocês, vereadores, por aprovarem esse projeto, e especialmente você, Rosivaldo, por ter essa inteligência de homenagear um homem tão importante, que deixou uma história tão limpa e tão bonita para todos nós. Obrigado. Convido para fazer o uso da palavra o senhor Roberto Amatuzzi Franco. Boa noite a todos os amigos que estão aqui. Posso chamar todos de amigos. Isso é uma grande vantagem de nós estarmos no Imbaú, né? Nós podemos chamar todas as pessoas de amigos porque convivemos diariamente, e eu completando 32 anos já de município de Imbaú. Quero fazer um cumprimento especial, saudar de forma muito especial nosso presidente Alexandro, e ao saudá-lo, saúdo a todos os vereadores e vereadoras aqui presentes, e da mesma forma também todas as autoridades, ex-vereadores que participam desse momento, eu acho que muito importante. Quando a gente passa por uma homenagem dessa, além de falar, dona Ana, do próprio seu Silvio, uma homenagem dessa também demonstra muito sobre as pessoas que homenagearam. Porque quando nós temos a clareza de homenagear alguém que esteve ao nosso lado, isso demonstra muita maturidade, pastor, de reconhecer o valor de uma pessoa que conviveu ao nosso lado. Infelizmente, muitas vezes a gente reconhece aquele que está distante, que se faz grandes coisas na vida, e não que seu Silvio não tenha feito. Mas uma homenagem como essa, presidente, e principalmente o Rosivaldo, que fez a proposição, fala muito sobre vocês, da humildade, da maturidade política do município reconhecer os valores da sua terra. Isso é muito importante. E dessa forma, é o primeiro caminho que, a partir do momento que a gente reconhece a história de uma pessoa, nós estamos abrindo um espaço para que algum dia reconheçam a nossa também. Então, é desbravar, é abrir um espaço. E essa passagem dessa mesa aqui do Legislativo, ela está demonstrando assim de forma muito clara que aonde prepondera a paz,
a prosperidade e principalmente a lucidez para deixar de lado briga e reconhecer o que é importante para a população, isso floresce. Isso é muito importante, quando nós temos, sem deixar a independência, né, Alexandre? É um poder, quem tem independência, participa, faz o seu papel de fiscalizar, mas não perde tempo com briga, com discórdia, e com isso se tem tempo para se propor coisas positivas para o município e principalmente para reconhecer a memória de um grande homem. Um grande homem eu posso falar tranquilamente porque eu tive a honra de trabalhar com o seu Silvio, tive a honra, foi um dos primeiros dentro do executivo a fazer, meu caro vice-prefeito Davi, uma recuperação dessas estradas, até mesmo porque a saúde depende muito, Wilson, das estradas, e muitas vezes, Alexandre, hoje você, como secretário de obras, a gente corria esse interior, estava lá seu Silvio correndo atrás de cascalho para deixar as estradas, e aquele momento muito difícil para a gente deslocar. Hoje temos 5, 6 ambulâncias, naquela época tínhamos 2, né? Então era importante que as estradas estivessem boas para se fazer um trabalho. E o seu Silvio pode-se falar tranquilamente que ele foi um servidor, uma pessoa que serviu a comunidade na vida privada, um marido exemplar. Posso também falar, porque eu tive a honra e o prazer, por todo o tempo que eu estive próximo da farmácia da dona Ana, seu Silvio foi um freguês, uma pessoa corretíssima com as suas contas, com os seus negócios. Então, eu pude ver várias dimensões do seu Silvio, como na vida privada, como um servidor, e também posso falar que eu fiz parte da história dele, porque a primeira vez que ele se elegeu como vereador foi defendendo as minhas cores como candidato a prefeito. E tive esse prazer de eleger, quando saí candidato em 2004, o Penchado, o Chicão e também o seu Silvio, que fez um excelente trabalho, demonstrando uma honestidade enorme, uma correção que não é diferente da vida. É muito difícil alguém que se tem uma vida correta na vida privada não vá transmitir isso na vida pública. E o seu Silvio só simplesmente, Janaína, fez na vida pública aquilo que ele sempre fez na sua vida cotidiana como cidadão. Ele estendeu isso para a sua vida como vereador. Pena que só foram 2 mandatos, porque ele fazia uma política discreta, né, João? Não era uma pessoa de discurso, era uma pessoa de ação, mas aonde você fosse no interior desse município, era reconhecido o trabalho do seu Silvio. E não é discordar, eu acho que é complementar o que foi dito, tanto pelo Pé Inchado como todos, e pela própria vereadora Fabiana. Eu só complemento, e quando se fala em seu Silvio, não tem como não se falar na dona Ana. Mas a única coisa que eu posso dizer, seu Silvio, tenho certeza, que pelo homem que ele foi em vida, lá num cantinho do céu, ele vai concordar comigo. Ele teve uma mulher que muitas vezes teve 1 ou 2 passos à frente dele. Isso com certeza. Então a dona Ana nunca esteve atrás. Dona Ana muitas vezes puxou o seu Silvio, fez dele um instrumento importante para que a pai, o que é hoje, nós sabemos, dona Ana, e também tive o prazer de trabalhar com a dona Ana, lá no primeiro mandato. A dona Ana trabalhava na educação, então veja que privilégio meu, né? Mesmo, e se hoje eu posso contribuir um pouco como servidor, eu aprendi muito com essas pessoas, pastor Enoque. Dona Ana, seu Silvio, e todo o trabalho que eles realizaram, não somente como chefe de divisão, como na educação, seu Silvio na obras, mas esse trabalho que o Pé Inchado falou e a Rena colocou com muita propriedade, né? A vida, tanto é que era seu Silvio da dona Ana e a dona Ana da pai. Então, esse trio, não tem como a gente falar da vida deles sem citar a dona Ana. Então,
a senhora e o seu Silvio foram exemplos para nós, para a nossa vida pública, como casal, como vizinhos, como pessoas que eu posso dizer que realmente tenho orgulho de chamar de amigos. Da mesma forma o Wilson Polaco, da mesma forma a Glória, o Joãozinho, agora a sua esposa. Então, eu acho que é uma homenagem, acima de tudo, merecida. Imbaú merece lembrar com muito carinho, com muito respeito do seu Silvio, pela sua discrição, pela sua integridade, da forma que ele trabalhava, e nunca se utilizou, seja dessa tribuna ou qualquer outro lugar, para ofender alguém, para disparar qualquer palavra contra um adversário político, muito menos para um companheiro. Era uma pessoa que sempre estava à disposição. E não é porque agora estamos fazendo essa homenagem, talvez todos que estão ouvindo, que puderam conviver com o seu Silvio, podem concordar com o que eu estou te falando. A discrição, trabalho, servir, sempre à disposição, sempre uma palavra de aconselhamento, de calma. Muitas vezes a gente, no afã da jovialidade, na época, o seu Silvio vinha com tranquilidade, resolvia. Eu me chamava muita atenção em frente quando a gente estava no palanque. Eu vi que depois Dona Ana era um cacuete dele, mas eu queria aprender com o seu Silvio. Ele falava e sempre dava uma olhada no relógio. Eu não aprendi isso, tanto que eu me estendo na fala, né? Mas podem perceber. Bom lembrar aqueles que conviveram com o seu Silvio, ele sempre usava o relógio com a face aqui para trás. E daí ele chegava e olhava assim, nossa, qualquer dia eu tenho que fazer assim para não estar falando muito, né? Mas isso eu só quero demonstrar o quanto que eu prestava atenção no seu Silvio. E quanto que ele marcou, tanto que esse era um gesto muito interessante. Então fica o carinho, fica o respeito e principalmente o meu orgulho de ter convivido com uma pessoa com o seu Silvio. Que Deus abençoe, eu tenho certeza, Dona Ana, que aonde ele está, pelo homem que foi na terra, ele está num lugarzinho especial. Tá? Então fica aqui o meu carinho, todo o meu respeito, não somente a ele, mas a senhora, a sua família, e me sinto muito orgulhoso de chamar vocês de amigos. Muito obrigado, gente. Convido para fazer o uso da palavra o excelentíssimo vice-prefeito municipal, senhor Davi Antunes Teixeira. Boa noite a todos e todas. Boa noite, presidente. Cumprimentando você, quero cumprimentar todos os vereadores aí. Dona Ana, meu boa noite especial dessa noite aqui de homenagem, né, ao nosso querido Silvio Vieira, a toda a família, em nome do João e da Glória, o Wilson e sua esposa. Quero aqui cumprimentar também o nosso vereador pé inchado, sempre, né? Então, eterno, vamos se eternizamos na Câmara. Cumprimentar também os 6 vereadores, Tininha, Jaime, Chicão, né? E a toda a comunidade, a todos os familiares e amigos, né, da família Vieira, os nossos secretários aqui também que se fazem presente. E dizer para vocês que, tipo assim, para mim, estar aqui hoje também é uma honra muito grande, né? Falando do seu Silvio também, Roberto, companheiro nosso, quero cumprimentar você também, né? O nosso chefe da 21ª Regional de Saúde, pastor Enoque, sempre junto com nós, então é uma honra estar junto com o senhor. O Silvio também nós fomos, né, companheiro, deu desde de piá, eu digo que foi um pai, né, João? Nós se criamos jogando bola junto com ele, né? Tipo assim, aquilo que você falou é verdade, ele era um conselheiro nosso, né? Sempre ensinando sempre as coisas boas para nós, né? O caminho que nós tínhamos que seguir. Então, aqui na Câmara, eu não convivi com ele vereador, mas tive a honra também de fazer uma campanha junto com ele. E
na PAI também, como a Rena mencionou, todos mencionaram também, eu sempre, né, fui um colaborador, sempre, né, junto, o que eu podia estar ajudando a PAI, né, Dona Ana. Nós sempre fizemos várias correrias, fiz parte da diretoria, da administração com a Dona Ana, mas sempre a Dona Ana que era a cabeça pensante e dava o direcionamento. Então foi uma honra trabalhar junto com a senhora e o seu Silvio também, sempre junto com nós. Tipo assim, ele era o primeiro a chegar e o último a sair, né, em todos os eventos que nós estávamos, né, Dona Ana. E também tive a honra também, que, assim, por vontade dele, talvez, que eu me tornei vice. Porque ele, quando eu saí candidato a vereador, Nardelli, pela primeira vez, ele já queria que eu saísse, que eu lançasse o nome de vice. E ele insistiu bastante, né? Mas nós tínhamos o nosso Juscelino, né? Assim, então era uma equipe e então demos seguimento com o Juscelino, mas ficou aquela gratidão por ele falar, não, Davi, eu quero que você vá, né? Mas a gente pensa, né, daí junto no consenso e né, ficamos com o Juscelino e graças a Deus, Deus abençoou e deu tudo certo, né, logramos o êxito naquele pleito, né, e saí candidato a primeira vez e já graças a Deus, né, me elegi. E estamos, né, aí, né, levando essa vida e querendo seguir o exemplo do seu Silvio, né, com honestidade, né, e honrando aqueles que depositam confiança em nós, né, Nardelli. Então esse é o que a gente quer levar, né, enquanto estiver aqui servindo ao povo, né, e com a graça de Deus, Deus nos abençoando, né, pastor, que a gente pede muita proteção de Deus. Então, quero aqui parabenizar o Rosivaldo pela brilhante ideia, né, desse projeto, né, Rosivaldo, e todos os vereadores né, todos vocês que votaram junto, né, acompanharam, sabemos que vocês também, né, são todos unidos, e o que um faz, todo mundo está junto. E dizer que também é uma honra estar junto com vocês. Então, parabéns mais uma vez, que Deus abençoe, Dona Ana, que a vida da senhora, né, que vê a senhora, né, como a senhora está, saudável, que viu a senhora, né, como a senhora estava e hoje a senhora está. Tenho certeza que Deus ainda tem um propósito para a senhora e a senhora vai ter muitos anos de vida ainda e Deus vai abençoar a senhora. E seu Silvio, bem disse o Roberto, o lugarzinho dele lá ele já garantiu e nós estamos aqui, vamos lutar para ver se nós também chegamos e vamos junto, né, um dia estaremos lá. Mas enquanto não vamos tocando nossa vida aqui. Então, beleza? Então, Deus abençoe cada um. Parabéns mais uma vez pela homenagem, né? E fica aqui o meu abraço a todos vocês. E uma excelente noite para todos. Obrigado. Quero convidar agora, neste momento, em nome da família Vieira, representando a família para fazer o uso da palavra, a senhora Glória Batista Vieira dos Santos. Meu boa noite ao presidente Alex, aos demais vereadores e vereadoras, aos amigos e parentes que estão aqui presentes. Com imenso prazer que eu estou aqui hoje representando a nossa família, se sentindo assim muito grata. A palavra hoje é gratidão. Gratidão por esse gesto de reconhecimento a todo esse legado que o meu pai Silvio conquistou nesses anos todos. Estou me sentindo em casa, estou me sentindo em família. Todos aqui são pessoas que eu já conheço e não tenho outra palavra a dizer. Muito obrigado pela tua indicação, Rosivaldo, pelos vereadores e vereadoras que aceitaram, concordaram com essa indicação. Tenho certeza que meu pai está muito feliz hoje onde ele está. E meu pai era uma pessoa muito simples, muito justo, muito honesto. Mas o que eu mais admirava nele era a simplicidade, o jeito de ver as coisas, o jeito de tratar as pessoas com humildade e de pensar sempre no melhor para aqueles que mais precisavam.
nunca chegou alguém em nossa casa e saiu de mãos vazias. Meu pai estava sempre disposto a ajudar. Se ele não podia ajudar de uma forma, ele procurava ajuda com outras pessoas e a pessoa saía dali sempre bem servida, sempre amparada. Então, isso eu trago comigo. Sempre ajudar o próximo, sempre pensar nas pessoas mais necessitadas, porque isso era o que ele privava. Isso era o que era importante na vida dele. Eu carrego isso comigo hoje. Então, assim, estou me sentindo emocionada, coração acelerado, mas estou muito grata. A palavra hoje é dizer assim, obrigado pelos parentes e amigos que estão aqui, pelos amigos do meu pai, que eu convidei, pedi para o Rosivaldo convidar, aqui estão também, seu Joãozinho, compadre Nardelli, né, os primos e primas, os tios, assim, o secretariado. Então, todos vocês, obrigado mesmo de coração. Estamos, assim, com o coração transbordando de alegria por esse gesto, assim. Silvio Leonardo Vieira, eu acho, sim, que foi, assim, muito merecido e muito valioso para a nossa família. Assim, uma alegria por um gesto tão nobre da parte de, né, dos senhores vereadores, né, da comunidade. Então, muito obrigado mesmo a todos de coração. E desta maneira toda especial, quero convidar aqui na frente, então, o vereador Rosivaldo Machado, para fazer seus agradecimentos e entregar uma lembrança para a dona Ana Aparecida Vieira Batista, e estendendo essa lembrança a ela, a gente estende também a toda a sua família. Glória, você foi demais, falou muito bem. Acho que Deus também te iluminou, seu pai lá onde ele está, com certeza, né? Tá vendo aqui, tá muito feliz. Eu também muito grato por todos que estão aqui. Elinho ali, enfim, conviveu muito tempo com o seu Silvio ali. A gente vai falar e a gente acaba sempre esquecendo uma coisa ou outra, mas talvez o que eu não falei, os outros se complementaram em as falas. E o seu Silvio, sim, nesse momento, com certeza ele está se sentindo homenageado. Vai ficar eternizado o nome dele no nosso plenário. E eu muito feliz mesmo por essa noite única aqui no nosso município, né? Esperamos que todos os que possam estar assistindo depois esse momento, né, pela internet, pelas redes sociais aí, que sim vai ficar um momento mais que eternizado. Parabéns, dona Ana, parabéns a toda a família Vieira, né, tão pioneira aí na nossa cidade, com certeza ajudou a fundar o município, e o município anda com certeza com os ensinamentos e os exemplos que o seu Silvio foi um grande homem. Tantos outros que já se foram, né, Roberto, que acho que também poderiam ser homenageados, mas o seu Silvio, sim, acho que Deus me iluminou e está colocando o nome dele aqui para ficar eterno aqui no nosso plenário. Obrigado mais uma vez à presença de todos e obrigado de coração aí mesmo ao presidente, enfim, pelos trabalhos que fizeram e pela correria, a própria Jana, enfim, todo o pessoal da Câmara aqui para deixar tudo perfeito para que nada desse errado e graças a Deus não deu. Muito obrigado mesmo de coração. E, senhoras e senhores, chegou o momento tão aguardado nesta noite, né? O descerramento da placa inaugural de nomeação do plenário.
Neste momento, então, convidamos os familiares do homenageado, os filhos, também noras e genros, o presidente da Câmara Municipal e todos os vereadores, o autor da proposição, também o nosso vice-prefeito, também assim com as demais autoridades, para esse ato de descerramento da placa que denomina oficialmente este espaço do Poder Legislativo Municipal como Plenário Silvio Leonardo Vieira. Então, vou pedir neste momento ali para as autoridades, né, para que possam se posicionar. Ali vou pedir para a Glória, para os que puderem se posicionar, né? João, a dona Ana, se ela tiver com dificuldade, podemos deixar ela aqui na frente. Se quiserem deixar ela sentada aqui na frente, João, isso, porque ele vai pegar a placa ali, acho que dá para puxar a cadeira dela aqui posicionada no centro, né? Vamos fazer da maneira que fique mais confortável para ela, principalmente. Aí eu vou pedir para as demais autoridades, vice-prefeitos, nossos convidados, pastor Enoque, pode posicionar ela isso dessa forma. Isso. Vocês podem ficar lá ao lado, por gentileza. Isso. Só não vou convidar toda a comunidade aqui agora, porque não vai caber naquele espaço ali, mas depois todos vão poder ficar à vontade para se posicionar, tirarem fotos. Então, as nossas autoridades, né, assim que se sentirem à vontade, elas podem fazer o descerramento da placa inaugural de nomeação do plenário Silvio Leonardo Vieira. Puxar o laço ou o tecido mesmo lá, pegar todas as ali, para que a gente possa inaugurar, então, o nosso plenário. Puxamos. Senhoras e senhores, inaugurado desta forma o Legislativo de Imbaú, plenário Silvio Leonardo Vieira. Vamos aplaudir. Neste momento, então, vou pedir para que as nossas autoridades novamente tomem seus assentos, possam se sentar. Depois todos estão convidados para tirarem foto nesse espaço, ficarem bem à vontade, fazer os cumprimentos aos familiares. Senhoras e senhores, então, neste momento, vou pedir para que todos se posicionem em pé
E convido todos os presentes para um minuto de silêncio em memória de Silvio Leonardo Vieira, em reconhecimento à sua história e ao legado deixado ao município de Imbaú. Convido a todos para que possam se sentar, por gentileza. A Câmara Municipal de Imbaú agradece a presença das autoridades, dos vereadores, dos familiares, dos amigos, dos servidores desta Casa de Leis e de todos os cidadãos que participaram e prestigiaram. Convidamos a todos para que para os cumprimentos aos familiares e também para o logo após o encerramento. Senhor presidente. Eu, como presidente dessa Casa de Lei, junto aqui os vereadores, junto o nosso vice-prefeito, junto o secretariado, junto com toda a comunidade, e os exemplos do seu Silvio Leonardo Vieira permaneça vivo na história do nosso município de Imbaú. Declaro encerrado a sessão solene. Boa noite a todos.